Olá, mais uma vez é um prazer ter a sua companhia. Estamos começando mais um programa Em Verdade. Que bom que você está aí do outro lado para compartilhar conosco desse tema de hoje, que é muito importante e voltado para a família. Vamos falar de educação de filhos na era digital. Já foi o tempo da história que quase sempre está concentrada nos livros de pais que tiveram 5, 10 ou 15 filhos. Afinal de contas, os tempos são outros. Gerar filho nos dias de hoje é algo que se pensa muitas vezes. Ter um filho, alguém pode dizer, nem pensar. Como imaginar o futuro do meu filho numa condição tão complicada e numa sociedade tão comprometida com valores e com princípios, um deles a família. Por outro lado, quem já os teve, cumpre até mesmo um versículo bíblico que diz: feliz quem enche deles a sua aljava. Filhos são mesmo herança do Senhor. Mas se os filhos são herança do Senhor, o desafio para quem teve os seus filhos é educar. E nos dias de hoje, educar tem muito mais a ver do que levar o filho na escola, praticar o diálogo do dia a dia, acompanhar o seu filho nos estudos ou ter um tempo para a educação e a formação do caráter. Sobretudo nos dias em que falamos de tecnologia, da era digital. O que mudou com a família de hoje? Educar filhos de hoje diante da internet, de um simples clique que coloca a informação ao alcance das mãos e dos olhos, é uma tarefa das mais difíceis? Como pais veem hoje a era digital? Será que educar uma criança hoje exige mais ou menos? E como pais cristãos estão lidando com essa nova realidade? Os desafios que se enfrentam, daqueles que pagaram um preço muito alto, se esforçaram muito para dar aos seus filhos a melhor educação, com vistas a um futuro bem melhor. Educação de filhos na era digital. Tema do programa Em Verdade, que está começando agora. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Em Verdade. Quero a sua participação pelo emverdade@redbenção.com.br, sem o cedilho e sem o tio, ou então pelo nosso WhatsApp, 998497693. Você pode e deve participar com esse tema, trazendo a sua opinião sobre esse assunto, educação de filhos na era digital, ou então com outro tema. E com a sugestão do seu tema trazida aqui para o Em Verdade, mande também as suas perguntas. Afinal de contas, queremos fazer o programa para você, para melhorar a sua qualidade de vida, para trazer discussões que são importantes não só para a família cristã, como para toda a sociedade. Para discutir o tema de hoje, a gente tem a grata satisfação de receber aqui a doutora Meire Vieira, que é pedagoga. Obrigado, Meire, pela sua presença. É um prazer. O prazer é todo nosso. Também comigo, um amigo de velha data, o Antônio Carlos, que é empresário e também pai do trio Rocha Brothers. Bem-vindo. Desafio grande esse, educar os filhos dos dias de hoje. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Também agradecer aqui a presença da Patrícia Abras, que é psicóloga, e também está nos dando aqui a sua contribuição para esse tema importante. Obrigada pelo privilégio. Obrigada. E conosco também alguém que você já conhece aqui na Rede Bênção, por permear aí os papéis, os programas da Rede Bênção que estão inovando aí, a doutora Karine Terra, é isso mesmo, Karine Terra, que é também participante, está aqui conosco para discutir esse tema. Conhece bem desse assunto, né? Obrigado, Jacques. É uma honra, é um privilégio estar aqui com você. E eu já começo esse debate trazendo para você e para quem está em casa também a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. A educação de hoje exige mais dos pais do que em tempos passados? Exige. Exige sim, Jacques. O problema hoje não é que os filhos mudaram e a modernidade, está acelerada de tal forma. O que se mudou hoje foi os pais, a figura dos pais, a representatividade da mãe, de quem é a mãe, e a representatividade de quem é o pai. Hoje, essa questão da mulher querer ter o mesmo papel do homem, ter tantos direitos, não é verdade? Querer sair, querer trabalhar várias horas, querer ter as suas liberdades. Hoje os filhos estão carentes, hoje os filhos não têm a presença do pai, hoje os filhos não têm a presença da mãe. As coisas mudaram. Se você vê antes da década de 80, os pais eles eram altamente presentes, principalmente a figura da mãe e a figura da mulher dentro da casa. Depois da década de 80, tudo mudou. No entanto, que o aumento de suicídio de crianças a partir da década de 80 foram de 26%. Tudo mudou, os pais mudaram, não somente as crianças e o aceleramento da modernidade. Os pais mudaram. Os pais não desejam ser pais em período integral, só no período que são coniventes. Eu penso assim, Jacques. Como
Como é que vocês veem essa situação? Os pais, a sociedade, os avanços da sociedade, então, contribuíram, como a pastora Karine está trazendo aqui? Com certeza. Contribuíram? Com certeza. Antigamente, os pais, eles praticamente delegavam essa função para os outros filhos, né? Como você falou, mães que tinham 10, 15 filhos, né? Os mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Era assim uma interação da família, né? Hoje, como a Karine falou, hoje não tem muito isso, porque os pais precisam trabalhar. Então a criança fica terceirizada, ou na escola integral, ou com a avó, ou com uma babá, né? Ela está sempre ali, está assistida, mas não pelos pais. Então eu vejo assim, um déficit nessa capacidade da criança desenvolver, inclusive emocionalmente, psicologicamente, por causa desse fator, da influência do pai e da mãe, né? Que é importantíssimo, porque foi falado aqui que a criança ela repete comportamento, né? Então o pai e a mãe são referências para essa criança e esse adolescente. Então hoje em dia você vê a ausência disso, né? Por necessidades variadas, mas eu acho que tem contribuído negativamente para a formação do caráter, da personalidade, né, e da maturidade desse indivíduo. Mas os tempos são outros, os pais precisam trabalhar, os pais precisam cuidar da casa, trazer o sustento. A educação que você recebeu dos seus pais é a mesma que você passa para os seus filhos ou não? É isso que eu quero. Eu discordo um pouco nisso, porque os nossos pais tiveram também os mesmos desafios, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de globalização, a informação é muito maior do que os nossos pais tiveram. Então, mas eles também tiveram grandes desafios de poder educar, né? Nós somos fruto da geração deles. Então, coisas boas que foram passadas, a gente precisa de continuar caminhando nesse propósito. Claro que cada um tem os seus desafios, né? A informação hoje ela é instantânea, chega de imediato. Mas eles também tiveram, se a gente retroagir e olhar o que eles fizeram, é um desafio. Eu acho que cada geração tem o seu papel. Ou seja, se a gente olhar no retrovisor, a presença da informação ou a ausência da informação, ambos foram fatores imprescindíveis e comprometedores ou não dessa educação que foi prestada. E é bom lembrar o seguinte, ensinar diferente de educar, tá? O que é educação? Educar olha o verbo, oferecer algo necessário para aquele que nós estamos tentando ajudar na formação do seu caráter e da sua personalidade. Então, esse oferecer é um verbo espontâneo, tá? Ensinar é uma aquisição de conhecimentos. Então, é diferente. O que acontece nesse cenário que nós estamos falando aqui? Cada geração tem o seu ciclo, tem a sua fase. Pense vocês, Abraão, vamos lá atrás, como é que ele educou os filhos dele? Não tinha nada disso, meio de comunicação como nós temos hoje. Tinha o quê? A oralidade. Então, foi passado através de experiências próprias dele, através da vivência. E ele foi passando o quê? Oferecendo esses princípios éticos, que nós estamos falando do nosso núcleo, né? Éticos e de comportamento daquilo que ele vivenciava na época. Depois veio a fase de quê? Da imprensa, né? Que é a fase que nós pegamos mais através da escrita. Então, nós começamos a aprender a ser ensinados, educados e ensinados dentro desse padrão da escrita. E agora, ultimamente, nós temos a fase digital, que é um espetáculo, eu acho, uma coisa fantástica, porque eu venho lá de trás, eu venho da década de 40, pós-guerra, né? Então, eu acho maravilhoso. Google, Wikipédia, né? São coisas grandiosas para ajudar no ensino. E é bom distinguir uma coisa, educar é comprometimento dos pais, ensinar comprometimento da escola. Então, a escola oferece escolarização e a família oferece educação. Mas há na sociedade atual uma inversão desses valores. Sim. Se os pais ensinam, se os pais educam e a escola ensina, né? Muitas vezes, e a gente vai trazer isso depois até para o âmbito da igreja, das escolas dominicais, né? Que pais às vezes deixam de ir na igreja porque não vai ter a escola dominical, em que se aprende os princípios da palavra de Deus, quer dizer, aí a gente questiona um pouco esse comportamento, mas esse papel não está um pouco trocado? Os pais, por essa ausência
de oferta voluntária, não estão deixando de lado os seus filhos, Claro. e aí estão deixando para a escola esse papel, e a escola, professores que não foram capacitados ou preparados para essa nova ordem do dia, estão se sentindo meio que... E aí fica uma história, quem é que forma quem? Não tem isso? Tem. Essa vertente, eu acredito que tem dois motivos seríssimos que acontecem, que começam a trazer os distúrbios psicológicos na criança. Primeiramente, os pais, eles não querem doar aquela qualidade de tempo para os filhos e transferem agora essa qualidade de tempo para escola, jogo de futebol, inglês, balé, e começa a transferir e delegar isso como fosse algo bom, e isso fosse enobrecer a criança de tal forma, trazendo um círculo social bom, ou através desse círculo social eles vão começar a ser implantados princípios e valores. Existem pais hoje, como você começou o programa, que falam assim, eu não vou ter filhos porque filhos traz muita despesa, filho é muito caro. Por quê? Porque ele já tem essa crença arraigada. Quanto mais estudo eu der e quanto mais eu delegar ao outro, e quanto mais caro for e o melhor círculo social tiver, melhor o meu filho, ele vai crescer e os valores vão serem reproduzidos. E isso não é verdade. As crianças, é importante escola cara, escolas boa, círculo social bom, é importante, eu não estou falando que não é importante, mas o mais importante, além disso tudo, é a presença do pai e da mãe. Quando a gente pega uma criança, um adolescente fazendo barbaridades nas redes sociais, e muitos criticam as redes sociais, e eu achei muito interessante a Meire trazendo uma informação que ela prestigia muito, né, as redes sociais, a interatividade, o Google, o Wikipedia, ela está certíssima. Por que existem crianças, Jacques, que usam as redes sociais e que usam a internet hoje, tanto classe média baixa ou classe alta, e usam dessa internet e estão estudando em Harvard? Ou então estão conseguindo um meio social dentro da internet e eles estão conseguindo empregos em outros países. Porque existem adolescentes que estão conseguindo intercâmbios e outros estão se matando nas internets. Por que existem adolescentes que estão crescendo e indo para escolas maravilhosas por causa da interação na internet e outros estão se drogando, se matando, se prostituindo na internet? O problema não é a internet. O problema é o personagem que está por trás dela. E esse personagem é produto de pai e mãe. Pois é, a ausência dos pais, então, de atenção. A gente fala muito na sociedade que, assim, os pais às vezes não dão uma presença e dão um presente. Isso. E esse presente, muitas vezes, é um tablet. E aí os filhos, como não têm a atenção dos pais, encontraram na internet uma forma de encontrar atenção. É mais ou menos isso, uma lei de compensação? E a era digital entrou assim, com força nessa educação familiar? Eu acho que tem uns componentes aí que eu, por exemplo, que transito em escola há 50 e tantos anos, né? A gente vê muito claro a evidência da mudança dos ciclos, né? Então, como eu falei, existem as fases bem definidas. Agora é a era digital. A gente não condena a era digital e ninguém vai segurar mais. É uma aceleração que não tem mais jeito de conter, né? Mas o que acontece são os filtros. Tem que haver uma questão de obediência. Quando você pergunta a uma criança, eu perguntei às minhas netas quais são os protetores, o que é a proteção delas. Primeira coisa que elas falam é Deus, né? É Deus, os pais, os educadores, as pessoas que têm influência. Mas a nossa grande proteção está na obediência. Obediência, que é a coisa mais importante. Obediência a quem? A Deus. Obediência aos pais, obediência aos princípios éticos. Então é preciso resgatar, não proibir, mas resgatar esse padrão de coisas éticas. Os pais têm a obrigação, ao chegar em casa, se ele não tem tempo, de estar olhando. O que é o conteúdo que o seu filho está vendo? Mas, Meire, se eu não tive esses princípios, por exemplo, uma família que está nos assistindo agora, que não teve esses princípios de respeito, de moral, de decência, de limites, ética na faculdade, por exemplo, é uma matéria muitas vezes até nem muito apreciada, mas a gente percebe que a sociedade de hoje, ética é, sobretudo, algo muito importante. Quando não se tem esses princípios que devem caminhar ao lado da era digital, porque a internet é um mundo à solta. Então, entende? Como fazer isso? E aí, dessa indagação, é que me puxou uma pergunta aqui. Quais são, então, os maiores desafios da educação dos pais nos dias de hoje? Quais são, assim, na opinião de vocês? Eu acho que é a falta de tempo
É um dos Concordo. fatores, É um assim, Sim. a falta de tempo, essa inabilidade do lidar com a criança no dia a dia, porque todo mundo fala, a criança dá muito trabalho e tal, é preferível terceirizar, então terceiriza para a escola, no caso, né, do ensino e passa essa educação como se fosse a obrigação da escola. E como a Meire falou, os pais são educadores, os pais têm uma missão. Né? A partir do momento que ele gerou o filho, eu estava até conversando com a Karine, né, Karine, a respeito disso. Hoje os jovens que querem ser pais, eles não se preparam para essa paternidade ou maternidade. A criança vem e eles não sabem como lidar com a criança, o que fazer. A Bíblia, ela é clara, né? Ensina a criança, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Quando ela for velha, ela não vai desviar desse. São princípios e valores que são colocados, né, desde o início. Como você está falando aí, e as pessoas que não têm esse acesso, né? Então, eu volto para a educação, né? O que falta também é educação, assim, uma educação objetiva, para crianças carentes, por exemplo. Não é só o ensino, né? Você que lida com essa área. Esses princípios da cidadania, princípio, né, da moral, princípio do respeito ao outro. Verdade. Então, eu acho que é uma ferramenta, né? Aliada aos pais, é fantástico. Mas quando não se tem pelo menos o outro deveria compensar. Bom, né? deixa eu revelar aqui que eu sou da época em que a gente parava na escola no Rio de Janeiro, em fila, para poder cantar o hino nacional brasileiro, né? E hoje, se você fizer isso numa escola, e acredito que algumas escolas públicas ainda adotem esse comportamento, né? Mas, assim, via de regra, esse é um comportamento meio que tido como distante e meio que ultrapassado. E a gente falou de educação. Antipatriota. E até, né? Tem algumas outras conotações também, assim, meio que de ridículo, né? Vai pagar um mico, a linguagem dos jovens é essa, né? Agora, o que se defende aqui, então, é que a educação não pode ser mesmo terceirizada, é isso? É verdade. Não pode. Com certeza. A educação é do pai e da mãe, né? Você fala essa parte, os maiores desafios, e assim, eu não tenho estudo nessa área, eu tenho a prática de estar vivendo com meus meninos, um tem 13 anos, o outro tem 14, o outro 16. Então está no auge. Está no auge, está no pique. Mas o maior desafio que eu sinto é que essa terceirização que a família faz, que os pais fazem por não haver tempo, né? Então, quem que está educando os nossos filhos? Quem está ensinando? Exatamente. Ou é babá, ou é televisão, ou é a igreja. E nenhum dos três, com toda a competência que tem, ela tem essa capacidade que Deus nos deu. A pastora falou sobre isso. Ensina a criança no caminho. Não é o caminho. O caminho é muito fácil de você ensinar. Se eu quiser mandar você ir lá para o bairro Floresta, você pega a Avenida Amazonas toda a vida. A hora que chegar lá, quase no final dela, você desce Araguari, ele sai daqui, Jacques. E a hora que sair, se ele vacilar um pouquinho, entrar numa rua, você perdeu. Mas ensinar no caminho é você ir com ele. Os pais não querem isso. Quando você vai junto com seus filhos, esse é o maior desafio. Outro dia eu ouvi uma frase que a princípio me parecia grosseira, mas depois eu fiquei pensando sobre ela e refletindo até nesse âmbito de educação, né? Que alguém disse assim, se deitar com uma mulher e fazer um filho é fácil. Difícil é se levantar e ser um pai. Verdade. É uma realidade. Pura verdade. Exatamente. Então, um conceito na modernidade agora quanto ao merecimento. Como a sociedade ela adotou um comportamento de baixa autoestima, isso daí se tornou moda, né? Parece que é chique falar que está com baixa autoestima. Ah, estou com depressão, estou indo no psicólogo. Parece que está chique hoje. Então, como se adotou esse tipo de comportamento agora na modernidade, começou a sair uma palavra chamada merecimento. Eu mereço, você merece, eu mereço, você merece. Essa questão de merecimento, ela tem que ser vista com cuidado. Porque hoje, pai e mãe, principalmente a figura da mulher, com a qual eu trabalho bastante, é uma questão assim, eu mereço ser feliz, eu mereço ter o meu tempo, mereço ter amigas, eu mereço viajar, eu mereço... Merece tanto e os seus filhos merecem o quê? Está estranho isso. E na pergunta passada, você até
conversando com a Meire, você falou o seguinte, e essas crianças que não tiveram esses princípios, esses valores introduzidos, e agora quem serão eles? Quem serão esses personagens que não têm uma base de uma formação por trás das redes sociais e por trás da interatividade, que tenha prudência, que sabe quais são o propósito dele realmente ali nas redes sociais? Quem vão ser eles? Olha, é difícil falar. Esses serão as vítimas da baleia azul, esses serão a vítima, né, daquele seriado 13 Reasons Why, vai ser a vítima disso, a maioria. Esses são os personagens vítimas dessas situações. Pais ausentes, filhos raivosos, filhos que estão buscando amor, filhos que agora têm raiva de si, não sabem qual o propósito, sua missão de vida, e agora eles tentam acabar com a sua vida. E uma frase que eu sempre falo, quando um filho ele está se mutilando, se destruindo, pais, não se engane, eles estão querendo destruir vocês. E por falar em destruição, a sociedade de hoje está discutindo a questão da família, né? O conceito de família. Esse é um outro adereço, um outro elemento que torna a educação de filhos ainda mais desafiadora? Nós estamos aprendendo junto agora, né? Porque é tudo novo também para nós, né? Essa questão da nova família. Então, a gente precisa ter muita habilidade, muito equilíbrio na hora de transmitir alguma coisa para os filhos. Eu tenho filhos adultos, então eu já passei dessa fase que vocês estão, né? Com filhos pequenos. Então, é uma questão muito complicada, né? Porque como é que você explica, né, a formação de uma família do mesmo gênero, por exemplo, né? Homem, mulher, mulher. Fica complicado, porque você está ensinando a palavra. No lar cristão, você ensina como que Deus fez a família, né? Então, a gente entra num conflito extremo, né? E a gente tem que aprender junto. Eu acho que nessas questões, a voz mais alta é você voltar na origem. Exatamente. Né? A origem de tudo, é o começo de tudo e manter um equilíbrio, né? Não radicalizar, né? Nem gerar uma fobia contra o que está sendo falado e visto. Então, eu acho que nós precisamos ter uma base mesmo naquilo que Deus falou, né? Naquilo que Deus criou, né? E transmitir isso de uma maneira muito corriqueira, de uma maneira muito... E além disso, já que você fez uma pergunta anterior, de que tem gente que não tem esses princípios, como é que fica? Né? Então, a gente tem que ressignificar, por exemplo, numa plateia de alunos, que nem todos têm os princípios bíblicos, nem todos tiveram oportunidade, como os nossos filhos têm, de ler Provérbios, que é o maior ensinamento que é o livro de Provérbios, para as nossas crianças. Ali tem tudo, né, Tonico? Tem tudo. Então, se eles aprenderem a ler um capítulo a cada 31 que tem, eles vão aprender muitos provérbios, muitos conselhos. Essas pessoas que não têm tido ou não tiveram esses princípios éticos, estão na explosão dos 17 anos. Nós começamos, mais ou menos, da década de 2000, por aí, com TV a cabo, internet, telefone móvel, tudo de uma vez só. Então, houve uma explosão de conhecimentos globalizados. De tecnologia. E chegaram assim, e foi, acho que você que falou, que os pais não estavam preparados ainda para essa explosão. Então, o que acontece? O menino, ou a criança, ou o adolescente, ou mesmo o adulto, vão para as fontes. Quais são as fontes que oferecem? Internet, TV a cabo, televisão. Televisão é da minha geração, os pais ficaram apavorados quando veio a televisão. Ela passou a fase. Eu tenho a impressão que vai passar. Só que nós temos o quê? Nós que somos os protetores, através da educação, através do ensino, nós temos que filtrar isso de certa forma, né? Aliás, foi bom até ter tocado nesse assunto, né, da ideologia de gênero. Você que está em casa, a gente vai trazer esse tema aqui para ser discutido. A ideologia de gênero, que é um tema recorrente, uma discussão muito importante, sobretudo para a igreja. A gente quer tratar desse e de muitos outros temas. Eu quero a sua participação. Quer sugerir um tema aqui para o programa Em Verdade? Então, mande para esse endereço que aparece aí no seu vídeo, emverdade@redebenção.com.br, sem o cedilha e sem o tio, ou então para o nosso WhatsApp, 99849-7693. Você pode mandar a sua sugestão e, como eu disse anteriormente,
com a sua sugestão de um tema, perguntas que possam facilitar o nosso trabalho e até no nosso trabalho de produção, de trazer os convidados aqui para que a gente possa fazer um programa de qualidade e que, de fato, traga respostas que a sociedade tanto espera. A gente falou, então, da questão da era digital, desses princípios. Eu tenho um outro lado dessa história, que é o seguinte: também há uma oportunidade aí. Pais que educam seus filhos com princípios cristãos têm a chance de terem seus filhos reprodutores desses princípios para uma sociedade que não tem esses valores que são verdadeiros e são consistentes, embora desafiadores, como você falou, né, Toninho? Com certeza. Essa parte é tão assustadora, assim, porque é tudo muito novo e tudo, igual um cometa, voa muito rápido as informações, e eu fico vendo essa habilidade, às vezes, que pode ajudar nessa geração. Essa geração é uma geração que a gente tem visto. Eu trabalho com criação de filhos, faço parte daquela Universidade da Família, e tem aquele curso Educando Filhos à Maneira de Deus. Eu já vi. E aí a gente trabalha nisso. E todas as vezes que a gente vai trabalhar, os filhos não são os problemas. A gente precisa de ensinar os pais. Todo o contexto que a gente está falando, e agora eu acho que você vai abordar isso aí, essa era digital está muito complicado por causa de nós, os pais. Exatamente. Porque hoje eu fico avaliando, às vezes, o que eu tenho feito. Existe uma estimativa de que todo ser humano gasta na faixa de 5 a 6 horas por dia nas redes sociais, computadores. Isso. 5 a 6 horas. E eu estava, Senhor, me ajuda. Porque eu preciso ter a sensibilidade, porque eu moro no Colégio Batista, estudei a vida toda no Batista, e o lema do Batista é o quê? Melhor ensino é o exemplo. E eu vou levar para o resto da vida. Agora acrescentou algo, né? Então, o exemplo. E se os nossos filhos estão vendo nós, pais, o tempo todo, na era digital, quantas famílias têm oportunidade de sentar, igual nós estamos fazendo aqui, apesar que é um programa de televisão, mas eu levo isso para casa. Quantas famílias fazem uma refeição com os filhos? Isso. Já existem pesquisas, e são pesquisas, estudos, que famílias que se reúnem 1, 2, 3 vezes por semana, os filhos saem muito mais na frente do que os outros. Por quê? Você acabou de falar família. Mas a família hoje, e essa era digital, nós, pais, que estamos com os filhos pequenos, nós é que precisamos se preocupar. Ou seja, a pastora Karine defendeu isso no iníciozinho do programa, dizendo assim, o problema não é a questão da era digital. O problema é como nós enxergamos a era digital. Como nós vamos viver como com nós lidamos com essa era digital. É isso, Estamos pastora. aprendendo. Aprendendo, Exatamente, como você a falou, Patrícia falou. Nós foi. estamos nessa explosão querendo aprender, todos nós que estamos no contexto da sociedade querendo aprender, a escola principalmente. A escola que eu trabalho hoje é uma escola que trabalha com princípios éticos. Então, tem pais que chegaram ontem e a gente faz as entrevistas e eles dão prioridade exatamente por isso. Eles querem o quê? Terceirizar, sabendo que a nossa escola trabalha com os princípios éticos. Exatamente. Então, assim, é um alívio, né? É um alívio para eles, mas nós temos que fazê-los repensar que a educação são eles que têm que dar. E nós vamos dar a escolarização. E a gente pode ser parceiro até. Eu acredito que nós, com sutileza, nós vamos evangelizar esses meninos e eles saem de lá gratos. É uma conquista, né? Uma conquista. É uma conquista. Aliás, o Espírito Santo é muito legal, né? Eu estou lembrando aqui, outro dia li um artigo no jornal de uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, estava apenas aguardando a sanção do governador para ser aprovada, não, que proibia, vetava o uso de celulares na rede pública, celulares, tablets e coisas, e também nas bibliotecas. E o defensor da lei, até um pastor, né? Ele dizia o seguinte, que sustentava a ideia, né, que foi aprovada, de que, por exemplo, pessoas que estão nas bibliotecas estudando, querendo adquirir conhecimento, o livro é uma fonte preciosa de informação e tal, que essas pessoas às vezes iam para lá para uma sala de bate-papo que não respeitavam o direito à coletividade.
né, eu queria trazer essa discussão também nessa questão. A escola tem um papel fundamental nessa ajuda, não de suprir essa presença, mas de ajudar e cooperar para o bem desse equilíbrio de forças. É claro, sim. Nós precisamos entender o que as crianças e os adolescentes estão querendo com as mídias digitais, né? Porque quando a gente olha o adolescente interagindo de uma maneira excessiva com as mídias digitais, ele está procurando alguma coisa. É a fuga para o lazer. E o pastor retratou aqui muito bem. Acabou-se a reunião entre família. Não tem mais alegria, não tem mais lazer. Não se brinca mais de futebol com as crianças, não tem momentos de alegria com a criança, acabou-se as risadas, acabou-se as piadas, né? Acabou-se muitas coisas dentro de casa. A criança hoje, ela procura um meio de ser feliz, um meio de ser alegre, e as redes sociais ajudam isso muito. Até porque as redes sociais podem enobrecer ela de tal forma, ela se sentir pertencente a algum meio, né? E também tem um apelo sentimental, emocional, quando eu sigo um personagem, né? As famosas blogueiras agora, né? Eu me sinto parecido como, eu quero ser como, tem um apelo emocional ali por trás, e se eu uso as mesmas coisas que eles e faço as mesmas coisas que ele, então quer dizer, eu vou ser elogiado tanto quanto ele. Então, por trás dessa busca de elogio, por comprar as mesmas coisas e usar as mesmas coisas, ele, na verdade, ele está pedindo o elogio do pai e da mãe. Quando ele está procurando ali, naquela interatividade, ser pertencente àquele meio, está querendo ser pertencente ao pai e à mãe. Quando ele está buscando uma fuga de estar alegre, de lazer, quer seja nos jogos ou até mesmo em grupos sociais na internet, ele está buscando o lazer de pai e mãe. Eles jamais, filho nenhum, e eu me permito a dizer isso, filho nenhum vai trocar um momento de futebol com o pai, de brincar com o pai, uma piada com a mãe, por causa de uma mídia digital. Bom, a gente vai para o intervalo, a discussão está muito gostosa, espero que você esteja agregando aí valor ao seu dia a dia, à educação dos seus filhos, à família como um todo. A gente vai para o intervalo, Em Verdade volta em instantes, com muito mais para você. Não sai daí, vai, bebe uma aguinha, volta, porque eu quero a sua companhia. Até já. Já estamos de volta com o seu programa Em Verdade, hoje falando sobre educação de filhos na era digital. No último bloco a gente trouxe aqui fizemos uma avaliação dessa educação de filhos, se a educação com o passar dos anos mudou, se não mudou e quais são as influências dessa chamada era digital. Ela influenciou de fato a educação, a família? E agora, nesse bloco, eu quero tratar com vocês a questão da educação de filhos na era digital, a educação cristã dos seus filhos, né? E quero tomar por referência esse CD aqui dos Rocha Brothers, são meninos de 13, 14 e 16 anos, que cantam louvores, que orientados pelos pais, o Antônio Carlos. Coloca um trechinho para a gente ver aí. A tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, são meninos que cantam louvores. E é interessante a gente perceber que adolescentes, crianças e jovens podem ter um futuro diferente, independente de ter ou não a era digital. E a palavra de Deus é algo que eu queria ressaltar nesse bloco. Como a Bíblia Sagrada pode ser influenciadora, né, e uma determinante na mudança desse comportamento ou em escolhas mais conscientes para que ele não fique 6 horas, por exemplo, diante de um tablet. Através do comportamento e da pessoa de Jesus. Em Lucas 2, 41, conta a história de Jesus que ele, digamos, foi esquecido no templo por José e por Maria. E quando eles retornaram e acharam Jesus ele estava com apenas 12 anos de idade, interrogando os doutores da lei, muito seguro no que falavam e conversavam entre si, que menino que é esse que fala com tanta autoridade? Apenas 12 anos de idade é uma inspiração. Um menino que não tinha medo de pessoas, que hoje é muito comum,
né? O meio digital é essa fuga que hoje os pais ensinam, né? Ter medo de adulto, medo de pessoas. Ele não tinha medo de pessoas, ele não tinha medo de conversar, ele não tinha medo de expor as suas ideias e nem dizer quem ele era. Ele era um homem perfeito nos seus valores, nos seus princípios e naquilo que ele queria como propósito de vida. É uma inspiração. 12 anos de idade, é o que eu sempre digo, é de 0 a 12 anos de idade, é o tempo de ser implementado crenças, valores, princípios e propósitos diante de uma criança. E essa influência que eu falava aqui, bíblica, né, que você acabou externando ou postergando para os seus filhos, princípios que você herdou com seus pais, né, com a sua família, que eu sou testemunha desse convívio, né, inclusive, desse convívio, e que influenciou uma geração e que hoje você se aproveita para influenciar a própria geração, a própria família, os filhos. É assim? Se a gente não tomar cuidado, o que a gente aprendeu, e se a gente não passar, igual a Meire colocou, que era através da fala, as pessoas vão se perdendo. E o que a gente faz lá em casa é justamente isso. Esse nosso projeto surgiu na nossa mesa, da gente gastar tempo com os filhos. Eu lembro, tem vídeos, de vez em quando eu fico recordando e a gente fica tão impactado, os meninos com 3, 2, 4 anos, nosso culto todo sábado, 10 horas é o dia da família, e tinha dia que a gente ficava 2 horas com os meninos nessa idade na mesa. Você fala assim, história dele, mas com a linguagem deles, com teatro, brincando. Aquele bloco passado que nós falamos, o maior desafio já é a gente se tornar amigo dos nossos filhos. Verdade. Por que a escola ensina tão bem? Os meninos começam a chamar as professoras de tia, porque começa a ter relacionamento. Relacionamento exige tempo. Tem pai hoje que não tem tempo, no contexto dele. A hora que está vendo o jornal, quer ver o jornal, quer ver o futebol, quer ver o futebol. Espera aí, filho. É isso mesmo. E os filhos não podem ter um relacionamento. Então, tudo isso nós colocamos, e nesse CD que nós lançamos, é o 3º CD, você sabe, da nossa história, eles já sabem mais de 100 versículos bíblicos com a referência. Saber a Bíblia também não, decorar não adianta. É o princípio deles aprenderem aquilo que é mais importante. E tem uma música nesse CD que para mim é o tema-chave de tudo isso que nós estamos conversando, que fala sobre Deuteronômio. Ouve, ó Israel. Atende, porque você só tem um único Deus, um único Senhor. E aí ele continua, que essas palavras que eu lhe ordeno estejam no seu coração. A gente só pode dar, Jacques, aquilo que a gente tem. Você não dá aquilo que não tem. Você pede para o outro dar. E se Deus é o único Senhor, e você ama Ele de todo o entendimento, de todo o coração, com toda a sua força, os seus filhos vão ver isso. E ele continua falando, ensine com persistência a seus filhos. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prendas na testa desse exercício de você. Lá em casa, essa era digital, igual nós estamos falando, precisa de ter disciplina. Exatamente. Menino com 16 anos, eu falo, filho, chega, celular. Já teve seu momento devocional com o Senhor? Você precisa de ter. E outra coisa, se eles não verem a gente fazendo isso, não adianta mandar. Tem que impactar. Se você ama o Senhor. Chega a emocionar falar disso. Claro. Né? Você ama a Emociona, né? Deus? Olha. Seu filho já te viu chorando? Seu filho já te viu gastando tempo com o Senhor? Pedindo Ele para te ajudar? Porque você erra do mesmo jeito. Fala, filho, eu errei, me perdoa. É interessante Bonito isso que ele está isso, né? falando, porque a gente estava comentando a respeito disso, que os pais falam assim, faça como eu falo, né? Mas não faça o que eu não digo. faça o que eu faço, né? Então, a sua referência ali, você diz, não faça isso ou faça aquilo. A ordem foi dada, né? Mas você não cumpre. Então, a criança vai ver exatamente o que você está fazendo, não o que você está falando, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara,
ela fala, filho, ouça a instrução do seu pai, não despreze o ensinamento da sua mãe. Né? Quantas vezes a gente vê ali na palavra falando assim, a criança ou adolescente, na sua própria vontade, ela envergonha a mãe. Né? Então, assim, traz consequências quando você não está orientando. E é um investimento a longo prazo. Né? Você investir na vida dos seus filhos, como eu investi dos meus, você está investindo, né? Você também, e você também. Eu acho interessante porque a gente às vezes não vê o fruto imediatamente. Você vai ver o fruto lá na frente. A médio e a longo prazo. Não é? Né? Então, quando você vê o fruto desabrochando, você vê o seguinte, cumprir aquilo que Deus me delegou. Né? Porque nós vamos prestar conta desses filhos para Deus, porque a palavra de Deus, você falou, é herança de Deus. E não só herança, eles são flechas na mão do arqueiro. Se ela estiver bem apontada, se ela estiver bem afiada, você vai acertar o alvo. Não é? Então, o nosso compromisso como pais, né, é investimento mesmo na vida desses filhos. Tem uma experiência que eu ouvi essa semana de um pastor da minha igreja, que é orientador educacional, a gente às vezes troca ideias. Ele falou que tem uma mãe, acho que lá na comunidade que ele trabalha, muito interessante, ela conseguiu uma estratégia de botar no corredor da casa, na hora de dormir. Tem a limitação, que eu acho que isso é importantíssimo, né? A questão da disciplina, da rotina, fazer os deveres primeiro da escola, depois, aí sim, vai fazer o lazer, mas depois desse tem outro bloqueio. Você já eliminou as suas horas de mundo virtual agora e digital. Então, ela usou essa estratégia seguinte, ela colocou, não sei se foi uma cestinha ou foi uma mesinha no corredor e leva para os quartos, para que todos, né, só os meninos não, os pais coloquem ali os seus celulares, todo mundo vai carregar naquele horário e todo mundo vai dormir, ou vai fazer o culto doméstico, ou vai ter um momento de fala, de conversação. Eu achei isso muito bom, porque, como você falou, tem que dar um exemplo. Tem pai que fala, vai, já está na hora de dormir, está na hora de desligar, mas fica lá, clicando E alguém pode entender que está em casa, pode dizer assim, mas estabelecer limite nos dias de hoje, em que a sociedade é tão moderna, não, esses princípios da relação pai e tudo. Outro dia eu li uma frase que dizia assim, limite é uma forma generosa de amar. Sim. E é uma verdade absoluta essa. Assim, disciplina e limite. A disciplina de Deus coisas da nossa vida, ela no primeiro momento, ela não é agradável. Mas para que serve? Ela serve para te colocar no trilho. Né? Claro. E a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus ela é para instruir, sim, ela é para exortar, ela é para aconselhar, né? Ela é para te ensinar. Então, nós temos um manual de instrução. Eu estava comentando, a gente não nasce pai e mãe. Justamente. Né? A gente vai aprender como? Com erros e acertos, né? Mas o bom senso, a direção, né? A orientação, o conselho que Deus nos dá através da palavra dele é algo que conforta a gente, porque você sabe que se você ensinar, você vai ter aquilo que Deus falou que você teria. O Espírito Santo, ele só vai te lembrar daquilo que você sabe. Se você ensina seu filho algo que está na palavra de Deus, o Espírito Santo está comprometido com essa palavra. Né? Então, a gente não precisa monitorar o tempo todo, porque a gente não vai poder fazer isso. Não conseguimos, Não né? conseguimos. Temos Aonde ele estiver, o Espírito Santo ele está incumbido dessa missão, porque ele diz o seguinte, eu vou te fazer lembrar tudo aquilo que você aprendeu. Né? E nós somos esses agentes que ensinam, né? Que põem no trilho. E é melhor você ter o seu filho, né? Com um trabalho, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo valores verdadeiros para a vida, para uma construção rumo a um futuro melhor, do que ver o seu filho. Como muitas vezes eu vi e me deparei com mães que viram seus filhos mortos diante de uma situação que ela desconhecia, por exemplo, do envolvimento com o tráfico de drogas. Para aquela mãe já não havia esperança. Exatamente, é até uma excelente colocação. Hoje se tem muito medo, né? Os pais têm muito medo quanto aos caos que estão acontecendo na sociedade, né? O tráfico está crescendo, a questão dos homossexuais, não tem como não falar.
o conceito de nova família, né? Então, hoje, os pais eles ficam com muito medo. Quem serão os meus filhos vendo tudo isso? Seus filhos serão aquilo que você ensinou. Só tem dúvida, criança só tem dúvida, adolescente só tem dúvida de algo quando eles não sabem em que meio eles são pertencentes. Quando eu não sei o meio a quem eu pertenço e esse meio não me diz quem ele é, eu tenho dúvida quem eu sou. E aí eu vou buscar lá fora quem eu me pertenço, quem eu sou. Então, quando a criança ela entende a que meio ela é pertencente e quais são os valores e os princípios que são aplicados àquele meio, ela não vai ter dúvida que ela não pertence ao tráfico, que ela não pertence a uma ideologia de gênero, que ela não pertence, né, ao mundo do crime, que ela não pertence à prostituição, ela já sabe a quem ela pertence. Então, a questão do pertencimento, ela é a chave para que as crianças se desenvolvam sabendo quem são e a gente fique tranquilo com os caos que acontecem aí diante da sociedade. Sem dúvida nenhuma. E você faz parte desse programa, pertence a esse programa Em Verdade, que tem um compromisso de trazer para você a discussão, colocar a luz sobre temas que são polêmicos, que mexem com o dia a dia, com a sociedade. Quer participar e ajudar a fazer o programa? Então, entre em contato conosco. O endereço eletrônico está aparecendo aí na sua tela, emverdade@redebenção.com.br, sem o cedilho e sem o tio, ou 994897693, que é o nosso WhatsApp. Afinal de contas, estamos na era digital. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em instantes para as considerações finais desse terceiro e último bloco do programa Em Verdade. Até já! Já estamos de volta com o programa Em Verdade. Que bom ter a sua companhia e eu sei que você está aí do outro lado, acompanhando, ouvindo, agregando valor, tenho certeza disso, à sua família, e é isso que esse programa se propõe. A gente quer ajudar para melhorar, para ajudar na construção desses alicerces que são tão importantes para a sociedade brasileira. Gente, a gente está no último bloco, mas no último bloco eu vou levantar uma questão polêmica que diz respeito à questão de diálogo ou uma palmada. Às vezes uma palmada pesa, a sociedade discute isso e questiona que hoje em dia não se deve bater no filho. Diante de uma negativa, eu não quero que você use tanto tempo, e o filho insiste. Adolescentes são insistentes, né? E até, aproveitando esse instante, da interação de pai e mãe, porque é muito claro de que pais às vezes dizem não e mãe diz sim. Mãe às vezes dizem não e o pai diz sim. E a criança se aproveita dessas circunstâncias. Bem, eu não sou pai, não sou mãe, né? Eu sou vó. Vó. Então, a avó que já transitou por alguns anos e que vê essa explosão agora de conhecimentos, como diz Guimarães Rosa, cabeça da gente é uma só. Eu sou vó com cabeça só. Então, agora, as coisas que estão acontecendo, que haverão de acontecer e que são demais de muitas, elas estão numa fase em que nós necessitamos urgentemente de nos adequar a esse total da nossa cabeça. Então, isso quer dizer o seguinte, nós temos que pressionar um pouquinho essa limitação, a rotina, e aqui vai o recado para as minhas 3 netinhas. Primeiro para a Manuela, que é adolescente, para a Antônia, que é adolescente, que também está pré-adolescente, e que ama, gosta do Face, gosta do telefone, e a pequenininha também, que já tem o tablet dela, que está bem condicionado. O Rodrigo, meu filho, gosta de condicionar na limitação, bem como as outras. É prejudicial, neurologicamente está provado que nós temos que conter isso, principalmente na hora de dormir, e aquela estratégia que eu falei da mãe. Coloque tudo numa cestinha, no horário certo, e vamos ver o que nós podemos fazer para nos ajudarmos mutuamente no lar, na casa, até a avó entrar no circuito também, que a avó hoje também usa calça jeans, a avó tem celular, tem rede social, e nós podemos também nos policiar, né? Para poder ver o que a gente pode contribuir na educação desses filhos. Eu acho também que os pais têm que ter um acordo. Isso. Pai e mãe tem que ter bastidor, né? A criança não precisa presenciar aquela discussão e aquele acordo, né? Vamos combinar então que é sim ou é não, né? Porque senão, na cabeça da criança que é muito esperta, ela sempre vai tender para aquele que sabe lidar muito bem com isso, mole, né? Flexível. E aí você desautoriza o outro,
né? De alguma forma você desautoriza o outro. Então, eu acho que esse acordo ele tem que haver e a criança, sim, ela vai crescer saudável emocionalmente, E né? até desenvolve uma conduta de manipulação, né? Sim. Com certeza. Que é ruim e negativa, Sim. né? Exatamente. E voltando à primeira pergunta, conversar ou bater? Então, eu tenho uma convicção pessoal, bater não educa. Né? Mesmo quando fala aquele princípio que deve afugentar o espírito de astutícia com a vara. Eu não acredito que a vara seja Concordo com você. a tal da palmatória. Bater não educa. Eu vou bater no meu filho a partir do momento que se perdeu o elo de confiança entre eu e ele. Quando ele não confia mais em mim ou ele não confia mais no pai dele, na medida que nós falamos, aí por desespero os pais batem. Bater não educa. Bater suscita a raiva, bater suscita o ódio, bater suscita a arrogância e agora ele vai entender na cabeça dele, quando eu crescer, eu vou ser mais forte do que eles. E quando eu for obrigado a ser duro ou quando eu for obrigado a ser forte, eu vou bater também. Bater não educa. Eu sou totalmente contra bater em criança e bater em adolescente. Eu já sou totalmente a favor, discordando da sua, porque quando se fala em bater, Parece estar espancando. a expressão bater é que você está fazendo uma coisa e o que é bater? O que você mais ama na sua vida é os seus filhos. Agora, quando você fala bater, você fala assim, eu vou machucar, eu vou espancar. Lá em casa foi o contrário. Não é bater. Nós corrigíamos. E tem até o limite de você corrigir. Você já vai corrigir fisicamente? Claro que não. Corta benefícios. Lá em casa, sim. eu já estou vivendo uma fase que eu não uso mais a vara. Mas no início eu usava a vara. E aí, a Adriana, a minha esposa, ela é mais estourada. Você acabou de falar, quando você bate, você suscita a ira. Às vezes ela batia com raiva. Eu não, falei assim, filho, vai lá para o seu quarto. Nós vamos conversar, você vai ser corrigido. Ele ia para lá e eu corrigia ele. E assim, nós estamos falando numa entrevista, cada um tem a sua experiência, Sim, né? claro. Mas eu corrigi ele fisicamente, e quando a gente corrige a pessoa que você ama fisicamente, dói muito mais em você. Muito mais. Eu Aliás, acho... O problema é esse, o tipo de correção, porque quando você está na emoção, você vai transparecer a raiva, aí você faz alguma Tem que haver coisa, um equilíbrio. mas assim, toda a experiência que eu tive, pastora, foi, hoje o meu filho fala assim, quando eu for pai, você vai ver, pai, eu vou bater vou corrigir o meu filho muito mais do que você. Eles nunca tiveram o desprazer de falar que assim, pelo contrário, cada experiência que eu tive de corrigir eles e depois eles voltarem para mim, me abraçar. Isso. Porque Me não agradecer. Isso é quebrou. muito bom, Não. né? Sabe? Eu discordo, Não porque quebrou. eu posso corrigir de várias formas, tomando alguma coisa, bloqueando alguma coisa e falando veementemente. Porque você mesmo acabou de falar, né? Agora ele disse que vai bater também. É uma repetição de padrão. É totalmente Mas desnecessário. é esse bater que é diferente, não é esse bater, né? É desnecessário. Eu não preciso mostrar e impor quais são os limites da minha casa, levando ele a sentir dor física. Eu posso fazer ele sentir isso, mostrando para ele com veemência de voz, cortando alguns privilégios. Claro, existe né? todo um processo, Eu acho né? totalmente desnecessário. Claro que se chegar no nível de bater é porque perdeu totalmente o respeito e perdeu a confiabilidade entre os dois. Quando eu vejo que meu filho não confia mais em mim por causa dos meus erros e eu não sei mais o que fazer, eu vou batê-lo para E eu estou limitá-lo. sentindo que esse é tema para um outro programa, Com né? certeza. Bater ou não bater no seu filho? Uma palmadinha certeza. muda todas as coisas? É mais um tema que a gente vai trazer para o programa Em Verdade aqui. Gente, a gente está chegando ao final do programa, a gente tem mais alguns minutinhos, suas considerações finais. Patrícia, Eu queria ler um versículo aqui, se me permitem. por favor. Falando exatamente do que foi falado aqui, né? Que está lá em Provérbios 6, fala assim, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, eles estarão te protegendo. Quando você acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Quer dizer, tudo isso aqui é o que nós falamos, né? Então, a correção, a disciplina, ela é necessária, ela faz parte da saúde
emocional de qualquer ser humano. Ele necessita disso. Legal. Meire, suas considerações finais. Ratificando o que eu falei no princípio, obediência, que é o protetor da criança principal. Obedecer ao pai e à mãe na conduta do mundo digital, porque ele vai estar olhando e filtrando aquilo que precisa ser filtrado, né? Através da luz da palavra de Deus. Diálogo é outra estratégia poderosa. A hora do almoço, parece que na pauta do programa tinha essa pergunta. Sim. Então, a hora do almoço, né, Tonico, que você sempre participa com seus filhos, que eu sei, Fantástico. é um espaço poderoso, um espaço maravilhoso de interação da família e de conversa. Os nossos filhos hoje, as nossas crianças são inteligentíssimas. Elas estão mais avançadas do que nós. Parece que você que falou isso, não lembro mais, mas nós precisamos ter cuidado, que é aquilo que o Guimarães Rosa, que não é nem evangélico, acho que não é, mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, a nossa cabeça, para que a gente possa totalizar essas experiências e ter um diálogo aproveitável com eles. Sem dúvida nenhuma. Tonico, suas considerações finais. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Jacques, o convite, vocês, né, da gente compartilhar esse momento. Verdade. Muito Enriquecedor para cada um de nós. Com certeza. E esse tema é um tema que, como eu disse, nós precisamos aprender a lidar com isso, principalmente nós, os pais, que estamos ensinando com a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, né? Então fica aí um desafio, em primeiro lugar, para a gente, né? Qual o tempo que a gente tem olhado no mundo digital, né? O que a gente tem feito? As discordâncias, né, com os filhos, como lidar com isso? Só tem um caminho, é buscar a ajuda do nosso Pai, nosso Senhor, e falar, Senhor, nós precisamos, nos ajuda. Porque ninguém é super-homem. Você acabou de falar, nós estamos aprendendo, lidando com isso cada dia. As suas meninas? 2 meninas. Pequenininhas? Pequenininhas. É um desafio, né? E você não tem um manual escrito, Não. né? É no dia a dia, mas a gente pode recorrer ao Senhor. Amém. Senhor, me dá graça. Recomeçar todo dia, né, Começar. pastora Karine? Nessa área, eu só queria encerrar só com, nós estamos falando dessa área digital, o computador, que é, você tecla o Enter, ele aparece tudo. Mas às vezes quando ele começa a ficar com vírus, com alguns problemas, ele começa a ficar lento e tem hora que ele apaga Trava, tudo. né? O que você tem que fazer? Resetar, formatar. Talvez tem famílias que precisam rever e formatar algo para começar tudo de novo, porque já não liga. E isso a gente pode fazer e tem a ajuda de tanta gente, né? Querer deixar aí o nosso contato, né? Claro. Já, em especial, se alguém precisar de alguma ajuda, nós estamos disponíveis, né? Levar o nosso projeto para algum lugar, para alguma igreja, nós estamos disponíveis para a gente ir falar disso. Tem um que site, Deus gente? tem um site. Qual que é o site? É www.rochabrothers.com.br. Ok. Deixa eu aproveitar também, doutora Patrícia, um contato, um telefone, um e-mail. Meu e-mail, pati.horta@hotmail.com. Meire. Eu estou com Meire Lúcia Mota Vieira, meu Meire é M-A-R-Y, Lúcia Mota com T só, @gmail.com, e estou também na Escola de Princípios Éticos, que é a Escola Cristã Pitágoras, lá na Rua Ponte Nova 615. Na coordenação, nós estamos às ordens para receber crianças, pessoas que queiram entrosar com nossa educação lá, tá? Ok. Pastora Karine, suas considerações finais. Obrigado pela sua participação Obrigada, aqui. obrigada. Tem um programa Foi na casa, o Mar Azul, privilégio, né? Jacques. Olha, afirmando, né, findando sobre as questões de redes sociais, sobre a mídia digital, é dizer para o pai, dizer para a mãe, né, que os filhos eles não estão querendo essa interatividade, eles estão querendo a sua presença. Eles não estão querendo os emocionais, os apelos, os aplausos das redes digitais, eles estão querendo os seus aplausos. Antes de qualquer medo e qualquer dúvida quanto às redes sociais, abrace ele, beije ele, esteja com ele, que eles vão preferir estar com você do que com o computador. Tem um tempo maravilhoso com os seus filhos, que eu tenho certeza que as redes digitais e o mundo digital, na sua particularidade maléfica, não vai fazer parte do seu filho. Então aproveita então para deixar fazer um merchan do seu programa aqui que trata dessas Isso, eu questões. quero convidar vocês, né, para assistir o meu programa Mar Azul, às 9h55 da noite. Eu estou na Igreja Batista da Floresta. Venha nos visitar. Eu quero ajudar você muito a guiar seus filhos para o caminho de sucesso. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela Obrigada, presença de todos nós que vocês. Obrigado a agradecemos. você que até agora permaneceu conosco, nos dando o prazer e o carinho da sua audiência.
fica aqui as propostas, as sugestões e com toda certeza, colocando Deus no lugar certo, a família vai muito bem. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Conto com você em outros programas, claro, sempre em verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.